Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vou ensinar vocês a fazer uma touca infantil dupla face com a costura bem invisível, muito lindo e muito simples de fazer. Para esse projeto nós vamos precisar dos itens básicos de costura, como um tecido fofo, no caso que é para criança, as tesouras de costura, alfinetes, uma fita para medir. Vamos precisar também de régua, canetas para marcar tanto o tecido quanto fazer o molde e um papel, que pode ser um papel daqueles de cozinhar, aquele papel manteiga, ou um papel sulfite para você fazer o molde certinho e depois marcar no tecido. Também a caneta, que pode ser lavada com água, e um giz de tecido. A linha você vai escolher na cor do motivo que você escolheu o seu tecido. Essa é a linha que mais combina aqui com o caso dos elefantinhos que eu tenho. Peguei na cor verde aqui, poderia ser azul também ou branca, porque tem na paleta de cores aqui do tecido. Então esse tecido vai ser um tecido interno, mas que pode virar, e o outro externo. As agulhas, bom, esses tecidos que eu tenho aqui são de algodão, mas eu vou trabalhar com agulha de jersey. A agulha normal, ela vai fazer alguns furos no tecido que vão ficar aparentes, enquanto que o de jersey, por ter a cabeça mais arredondada, ela não vai deixar fazer essa marca, né? Caso você precise acertar e tudo mais. Também é importante dizer que essa agulha de jersey, ela tem uma medida que vai de 70 até 90. E aqui eu peguei uma de tamanho 80, que não é muito grande também, e é meio que genérico esse tamanho, então serve bem. Essa é uma dica que eu daria para vocês utilizarem. Então, a agulha para tecidos de jersey. Com relação ao molde, esse molde eu fiz, mas você pode pegar na internet, muito simples de achar molde para toucas. Essa aqui é para um tamanho de cabeça de 44 centímetros, né? É uma cabeça infantil. Você pode adaptar também se quiser fazer um pouco maior ou menor, se quiser fazer para adulto. É legal de pegar na internet que essa ponta ela já tá bem formada e certinha, que são as pontas que vão formar a touca lá, né, a parte de cima. E você fazer à mão pode ser que às vezes não fique tão certinho. De qualquer forma, eu vou passar para vocês aqui a medida que tem. Você pode fazer a metade e depois dobrar para ficar mais simétrico. Então aqui uma largura de 44 centímetros a cabeça, então aqui eu vou fazer metade, 21 centímetros. Como eu vou usar o jersey, daí ele estica um pouco, não precisa ser tão apertado. Importante também que quando você for fazer o molde, você já calcule o quanto que você vai deixar de tecido para fazer o arremate, ou se você vai marcar isso no tecido. Então vamos já marcar o tecido. Eu tenho aqui a parte bonita do tecido com a parte bonita virada já. Peguei uma caneta e eu recomendo que você marque na parte interna do tecido, que dessa forma não vai ficar aparente depois, quando você costurar. Você, claro, pode marcar na parte que tem a estampa, depois lavar, pode ser que saia, né? Ou pode ser que não. Eu prefiro não correr esse risco, então eu vou marcar aqui na parte esquerda interna do tecido. E como eu disse, esse molde que eu estou utilizando, ele já é um molde que já foi calculado o tanto que eu teria que deixar aqui para costura, para fazer o arremate, né? Então, na verdade, esse aqui já está calculado. Eu não preciso deixar tipo de 1 a 2 centímetros. Eu já vou marcar do tamanho certo. Aqui é legal você trabalhar com a ponta do tecido também, que você já trabalha ele dobrado, fica mais fácil para você cortar depois. Então eu vou agora prender essa parte com o alfinete e marcar.
Então agora já está bem marcado, a gente já pode cortar. Então vamos deixar ele preso assim para que ele não escorregue. E a gente corta dessa forma e depois a gente se preocupa com essa parte aqui. Importante também você ver se você não vai cortar nenhuma parte aqui da estampa do tecido que vai ficar estranha. Se vai ficar sem uma parte da cabeça ou do elefantinho, algo que combine. Bom, então eu tenho aqui as duas partes e agora a gente precisa deixar ele bem simétrico. Se você quiser deixar mais simétrico ainda, ver se está tudo bem certinho, você pode juntar dessa forma tudo em um pedaço só e ver se está tudo certinho. Fazer o ajuste, cortar um pouquinho mais aqui e ali, esse é o momento de você deixar tudo bem igual. Vou fazer a mesma coisa no outro tecido. Quando você já tiver as duas partes de tecidos bem ajustadinhas, bem separadas, cortadas, é hora de colocarmos uma sobre a outra e começarmos a medir e verificar também se eles estão simétricos aqui, se estão corretos. Verifique principalmente se as pontas estão certas, os cantinhos. E aí, tudo estando certo, nós vamos preparar para costurar. Nós vamos fazer assim, ó, separar dessa forma, pois é essa parte primeira que vai juntar na máquina. Então, nós vamos costurar essas pontas e depois nós vamos unir. Deixar tudo bem preso. E aí, essa parte vai ficar dessa forma. E a mesma coisa do outro lado, mas primeiro vamos fazendo por partes para que a gente não se perca aqui e fique tudo bem ajustadinho. Você pode utilizar também aqui um zigue-zague para fechar ou usar uma linha que tenha um pouco de elastano, um pouco elástica. É fácil de encontrar esse tipo de linha também e é uma linha que ajuda você a fazer e fique mais maleável. Não vai ficar algo tão duro quanto uma linha sintética, que é 100%, né, sintética, ela vai ter um pouco de poliéster.
Então eu uni também essa parte desse tecido, fiz a mesma coisa, vejam aqui, usei um zigue-zague e a cor da linha é mais escura, não tem problema porque é a linha que vai ficar invisível. Depois então das duas partes, os dois tecidos estarem costurados nas pontas, nós vamos colocar um de frente para o outro assim e vamos passar na máquina desse lado, deixando uma pequena abertura no final, que é por onde nós vamos virar a touca. Então eu vou deixar por aqui assim uma aberturinha e depois eu vou virar o trabalho todo por aqui. A parte de cima nós vamos costurar depois, então vamos primeiro nos preocupar com essa parte de baixo, unindo os tecidos e claro, vamos marcar aqui com alfinete para que fique tudo bem retinho. Então vejam só. Deixei aqui tudo já separadinho, arrumado. Passei o ferro, como vocês viram. E deixei a pequena abertura como eu havia contado. Então passei tudo aqui no zigue-zague e fui bem devagar para que não ficasse nada engruvinhado, porque esse tipo de tecido é comum que ele fique um pouquinho mais junto, né? Ficou bem retinho do jeito que eu queria. E aqui é a pequena abertura que eu deixei para virar depois. Uma coisa que eu fiz a mais, além da abertura, é ter marcado bem esse canto. Vejam, eu passei aqui algumas vezes na máquina para depois, quando eu for fazer a parte de cima, ficar mais fácil. Não ficar escorregando. Então aqui agora o próximo passo vai ser a gente passar a máquina desse lado aqui. Então eu deixei já até marcado aqui para que a abertura fique bem ajustada aqui, bem marcada também. Então verifique agora se a costura ficou toda correta aqui, se não ficou nenhuma falha. Esse é o momento de você consertar essa parte. Se você ficou satisfeito, a parte também do padrãozinho aqui do tecido, da estampa ficou legal, tá do jeito que você gostou, se as listras estão certas, nós vamos virar ela assim e aí a gente vai costurar aqui, ó. Esse é o macete. A gente vai virar pro outro lado e aí sim nós vamos juntar essas partes. Ó, então aqui, importante a gente colocar a costura com costura e que os cantos estejam bem marcados. Então a costura tem que estar bem unida aqui e vamos passar aqui e dando essa volta inteira por completo. Não esqueçam dessa aberturinha que nós deixamos para não costurar.
Então, se você terminou toda essa volta, você já está com a sua touca praticamente completa. E agora a gente vai utilizar aquela abertura que nós deixamos e com muito cuidado virar todo o trabalho por aqui. Bom, agora a gente precisa terminar o acabamento da touquinha. E aqui essa aberturinha que ficou não tem jeito, nós precisamos fechar a mão ou passar na máquina. Importante é que você deixe bem dobradinho para dentro, para que ele fique o máximo possível acompanhando a costura anterior. Vai ser bem difícil de você deixar igual e dependendo do tecido, como no caso esse meu que é super leve, ele fica um pouco mais difícil também. Mas é importante que a gente faça com bastante cuidado, porque é a única parte que vai ficar aparecendo uma costura na touca, já que a gente fez as costuras todas invisíveis. E depois de terminado, você já pode virar. Bom, agora a touquinha está completa, vejam aqui onde eu terminei de costurar agora e onde ficou bem marcadinha a costura, única parte da touca que vai ficar uma costura aparente, todo o resto ficou invisível para que ela fique dupla face, né, com dois lados. Então você pode usar do lado listradinho ou do lado com os elefantinhos, com essa estampa. Agora aqui a gente pode acertar passando com ferro para que fique bem justinho mesmo. E aí a touquinha está pronta. Se você quiser, é claro que você pode fazer uma volta aqui, ó, para demarcar, né, a costura, e só que aí vai ficar aparente a linha. E do outro lado, se você quiser usar a touca do outro lado, talvez não fique tão legal. Mas você pode usar sem problemas. Você pode fazer esse arremate também. Eu gosto de deixar assim porque eu acho que fica mais bonito sem as costuras aparentes, sem nenhuma linha aparente. A touquinha foi muito fácil de fazer, espero que vocês tenham entendido todo o tutorial. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu curtir. Se ficaram com alguma dúvida, me escrevam nos comentários. E não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever caso não sejam inscritos ainda, para receber as notificações também, ativem os sininhos. E assistam os outros vídeos aqui do canal, tem muitas ideias de costura, de tricô, crochê. E nos vemos no próximo. Até lá! Tchau!